que eu vou citar aqui é algo que é absolutamente comum. E eu lembro que isso já aconteceu com pessoas da minha família, de adquirirem uma casa, uma propriedade. E essa propriedade não ter um registro no cartório. Isso era muito comum na minha região, lá no interior de Pernambuco. Era um terreno que deveria ser pago alguns encargos, e a pessoa ficava usando aquilo, mas ela não era dona. Foreiro, exatamente. Aí o que acontecia? Muitas vezes as pessoas entravam com ações, depois de passado um tempo, entravam com ações na justiça para acontecer aquilo que é chamado de uso capião, ou seja, tomar posse daquela propriedade. E eu lembro que aí na década de 1980 aconteceu isso com uma das propriedades da minha família. Nós adquirimos aquele local, mas ele não tinha um registro no cartório, e era necessário então que se resolvesse a documentação, e você então tinha que pagar. E como que você resgatava aquilo para você, e ali, a partir dali, aquela propriedade estava no seu nome, estava legalizado no seu nome. Pois bem, isso de alguma forma foi o que aconteceu na história que nós trataremos hoje no livro de Ruth, capítulo 4. Você já pode abrir aí a sua Bíblia, e nós vamos ver os versículos de 1 a 12, porque isso que eu falei nos ajuda a compreender o que aconteceu aqui, onde Boaz atua como um resgatador de Noemi. É claro que as condições são um pouco diferentes, mas só para que nós possamos entender. E Boaz, na sua ação, na sua atitude, aponta para Cristo como sendo o verdadeiro Redentor de todos nós. Então, com a Bíblia aberta, aí nós vamos fazer essa leitura. E, por favor, os irmãos, acompanhem a leitura que eu vou fazer. Diz assim: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que um resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador, Boaz é que vai falar: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para a venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na do meu povo. Se queres resgatá-la, resgata-a. Se não, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele, o fulano: eu resgatarei. Diz, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume de Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado
e dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu. E tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Rute, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher, que entra na tua casa, como a Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te o nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Esclarece as nossas mentes. Parece-me ser uma história tão distante de nós, mas sem dúvida alguma há uma aplicação para as nossas vidas. Nós te pedimos que o Senhor faça isso para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Ruth 4, de 1 a 12, apresenta a Boaz como sendo aquele esperado redentor. Nós vimos isso nos sermões anteriores, né? A espera daquelas mulheres para que elas fossem resgatadas. E aqui então cumpre-se isso exatamente da forma como a lei dizia que deveria ser feito. E na narrativa nós percebemos a fidelidade de Deus para com aquelas mulheres, através da sua providência, da sua ação na história daquelas mulheres, e não somente na história daquelas mulheres, mas também na história do povo de Deus, na nossa história, na chamada história da redenção, não apenas da linhagem de Elimeleque, mas também todos os descendentes que haveriam, inclusive, de abrir caminho para dar prosseguimento à linhagem de Davi, o rei Davi, e, por consequência, por dedução lógica, também do Messias que haveria de vir da raiz de Davi. E como ideia central desse texto, nós podemos sintetizá-la da seguinte forma: Deus, em sua providência, levanta um redentor fiel para restaurar os que estão sem esperança. Isso aponta então para Cristo, nosso verdadeiro redentor. Então, de posse disso, eu quero refletir com os irmãos nessa noite, a partir do tema o redentor fiel e a noiva restaurada. O redentor fiel e a noiva restaurada, eu quero destacar em primeiro lugar o desafio da redenção. Não era fácil você ter um redentor, principalmente naquelas situações tão adversas, e conforme nós vimos então nos sermões anteriores, Boaz não era o primeiro na linhagem que poderia resgatar a Noemi em Ruth, mas ele era o segundo. Não se trata exatamente aqui de um leilão, mas só quem poderia resgatar era o primeiro dessa linhagem, e não era Boaz. Boaz era o segundo dessa linhagem que poderia fazer isso. Mas surge então esse certo homem cuja a Bíblia não diz o seu nome, não revela o seu nome, mas o chama de fulano.
fulano. Pois bem, era ele quem tinha a prioridade de resgatar tudo aquilo que era herança de Elimeleque, mas também resgatar a Ruth para ser a sua mulher e proteger também a Noemi. Somente se esse fulano desistisse, era que Boaz poderia resgatar as duas e tudo aquilo que pertenceu a Elimeleque. Era a lei dada por Moisés. E o texto nos diz que Boaz entrou na cidade, e o versículo 1 nos diz aí, Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. E foi ali que ele encontrou-se com o tal fulano. E ele chama-o então para uma conversa. Você deve estar lembrado nos sermões anteriores que nós falamos que Boaz tinha interesse de casar com Ruth, vendo nela aquela mulher ideal, embora ele já fosse mais velho, mas ele vê em Ruth uma mulher ideal, com muitas qualidades, que sem dúvida alguma alegravam o seu coração. E então ele chama esse homem para uma conversa, e para que não houvesse mal entendido, porque a comunicação é algo extremamente complicado, vocês sabem disso. É complicado na relação familiar, é complicado a comunicação entre pai e filhos, mãe e filhos, e também é complicado a comunicação entre marido e mulher. Essa sim é complicada. Então, para que não houvesse mal entendido algum, então ele chama 10 homens, que aqui são identificados como sendo anciãos. Eles foram então convidados para serem testemunha de um tratado, de uma conversa que seria feita ali na entrada da cidade, à porta da cidade, que era ali onde se resolviam os problemas de propriedade ou outros problemas quaisquer. Há quem diga, e aí eu concordo, que aqueles 10 homens eram exatamente parte desse conselho de anciãos e líderes que se assentavam à porta da cidade para julgar essas questões forenses, essas questões que precisava de intermediários, que precisava de testemunhas. Pois bem, a questão legal naquele momento era exatamente a herança, as terras de Elimeleque e também o futuro daquelas 2 mulheres sofredoras, que nós já vimos isso aqui. Pois bem, Boaz apresenta uma proposta a quem? Aquele homem de nome bonito, fulano. Nós sabemos qual é o nome dele. Mas ele apresenta então a proposta a fulano, dizendo: se quiseres resgatá-la, resgata-a. Se não, declara-mo para que eu saiba. O versículo 4 é onde encontra isso que eu citei para vocês. Isso então, meus queridos irmãos, demonstra o quanto Boaz estava interessado na negociação, estava interessado em Ruth. Os seus olhos já estavam fitos nela. Ele queria desposá-la e receber, resgatar todas aquelas coisas. E aí a história se desenrola. Interessante que fulano teve interesse imediato em pagar o preço da terra. Mas quando ele soube que aquela terra vinha com o kit completo, ele desistiu. Porque ele teria que casar com Ruth para ter filhos com ela, e assim os filhos que nascessem não seria dito que era filho dele, mas era filho de Malom, de quem Ruth era viúva. E ele disse: estou fora. Além disso, ele ia ter 2 sogras.
Se uma já era problema, ele ia ter 2 sogras. Então ele não quis de forma nenhuma, então ele desiste. E ele abre mão do direito de resgatá-las. Meus irmãos, como é que a gente enxerga isso? A gente enxerga isso como sendo o plano de Deus. Que não foi um plano feito de última hora. Que não foi um plano feito ali às pressas porque o fulano desistiu, então procura outro. Não. Mas isso era algo que havia sido determinado antes da fundação do mundo. Portanto, não seria um fulano qualquer que seria o resgatador de Ruth e Noemi, mas seria sim Boaz, que pode ser visto aqui, que deve ser visto aqui, como sendo um tipo de Cristo, aquele que resgataria o seu povo dos pecados deles, como nos diz Mateus 1, versículo 21. Então não seria um resgatador qualquer, teria que ser Boaz. Para nós, não seria um resgatador qualquer, mas seria Cristo, Jesus Cristo. Segunda coisa que eu destaco aqui, além desse desafio da redenção, é aquilo que nós podemos ver dos versículos de 7 a 10, que é o compromisso do Redentor. Para explicar o contexto e aquela prática que nós já lemos aqui, vemos aqui, que era resolvida em praça pública, na presença de 10 testemunhas, o autor sagrado afirma que era comum acontecer essas coisas nos dias dos juízos, no que se referia a esse acordo de resgates, de permutas. Faz muito tempo, não, eu acho que ainda criança eu ouvi falar sobre isso, e eu não sei como é que eu ficaria numa situação como essa, porque foi uma época que os homens conversavam, acertavam um negócio, e eles não assinavam nada em cartório. Sabe o que eles faziam? Eles arrancavam um cabelo do bigode e entregavam. Eu não tinha, nem tenho ainda, né? Então seria uma situação complicada. Mas isso era no passado aqui para a gente. Lá em Israel, a forma, o símbolo, o contrato, não era de papel para que assinassem 2 vias e cada um ficasse com a via e ainda tivesse uma via no cartório. Não era o fio do bigode, significando que você tinha palavra, mas era algo estranho. Veja o que nos diz a parte B do versículo 7, esse símbolo do resgate. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em Israel. Fosse qual fosse o sapato, podia ser um sapato bonito, ou um sapato ou uma sandália velha, feia, surrada. Mas era assim que se fazia negócio, e assim simbolizava o que estava acontecendo ali. Com aquele ato, meus irmãos, Boaz assumia a responsabilidade sobre os bens de Elimeleque, bem como sobre aquelas 2 mulheres sofredoras, Noemi e Ruth. É a partir daí então que Boaz assume plenamente o papel de redentor, pois não apenas ele vai comprar aquela terra pelo valor estipulado, que deveria ser pago pelo resgate, mas ele também vai aceitar casar-se com Ruth e vai garantir o futuro dela, e de sobra resolver o problema de Noemi. Cuidado de Deus com aquelas mulheres.
Veja então o que Boaz diz no versículo 9 do texto que nós lemos. Sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Quem eram eles? Eram os filhos de Elimeleque e Noemi, que haviam morrido e deixado viúva também as suas esposas. Mas você pensa que ficou só nisso? Não. Boaz também vai receber então a Ruth como esposa para cumprir exatamente aquilo que determinava a lei de Moisés, para dela gerar a descendência daquele que havia morrido. Tudo feito ali, no portal da cidade, na porta da cidade, diante das testemunhas. E como podemos ver, Boaz não era um resgatador perfeito. Não poderia, porque homem algum é perfeito. Mas na sua imperfeição, e sendo um tipo ou uma sombra daquele que haveria de vir, Jesus Cristo, nós podemos ver que esse resgatador, o nosso resgatador, Jesus Cristo, esse de fato é perfeito. É perfeito, meus irmãos, porque Ele nos resgatou pelo seu sangue, Ele nos comprou pelo seu sangue. E o apóstolo Pedro nos diz isso na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículos 18 e 19. Foi pelo o seu sangue que nós fomos comprados. Mas ainda tem outra coisa importante, que às vezes nós não nos apercebemos. É que com esse ato de Jesus nos comprar com o seu precioso sangue, Ele nos uniu a si de forma definitiva através da igreja, que é a noiva de Cristo. Como disse o apóstolo Paulo quando escreve aos Efésios, capítulo 5, versículo 32, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, tudo era sombra daquele que é de fato o verdadeiro, o perfeito. Boaz, um resgatador imperfeito. Cristo, o resgatador perfeito. Boaz, que compra a Ruth porque ele tinha condições, compra no sentido de resgate. Cristo nos compra com um alto preço, precioso, o derramado do seu precioso sangue. Boaz casa com Ruth. Nós somos partes da igreja de Jesus, que Ele voltará, a igreja que é chamada de noiva, que está sendo preparada, ataviada para se encontrar diante dele perfeito nas chamadas bodas do Cordeiro. Que maravilha! Mas uma terceira e última coisa, terceiro. Eu destaco aqui a chamada bênção da redenção. Bênção da redenção. Quando eu estava estudando esse sermão, e eu começo a estudar, já estou estudando o que vai ser no próximo domingo, não é? Já pesquisando, pensando, eu me lembrei de uma frase que é dita por um deputado federal, e que é repórter, eu acho que é no SBT ou na Record, eu não sei bem, não lembro agora, chamado Celso Russomano, Record. E ele tem um trabalho de defesa do consumidor. E ele briga, né? Eu sei que aquilo ali é teatro, né? Muitas vezes. Mas ele briga, e no final, quando ele consegue a coisa, ele diz, sendo bom para ambas as partes, né? Então, ele termina com isso. E aqui foi uma coisa que foi boa para todo mundo.
É assim que acontece com Boaz e Ruth. Ele fecha a compra, ele paga o resgate de tudo que pertencia a Elimeleque e assume o compromisso de casar com Ruth e de proteger Noemi. A comunidade dos anciãos reconhece a bondade de Deus sobre Ruth e a legitimidade daquele ato. É isso que o texto nos fala, versículos 11 e 12, meus irmãos. Para confirmar que tudo estava certo, eles abençoam a Boaz e a Ruth, dizendo, veja o que nos diz aí o versículo 11, a parte B do versículo: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. Então eles reconhecem a legitimidade daquilo, e como que profeticamente eles vão falar a respeito de Ruth como sendo uma mulher que haveria de dar prosseguimento à linhagem de Malom, mas vindo de Boaz, não é? E que aquela situação toda fazia dela uma mulher virtuosa, que teria filhos à semelhança de Raquel e de Lia. Sabe qual é o resumo disso, meus irmãos? É que aqueles homens, eles reconheciam a soberania de Deus em transformar uma história triste. Nós vimos aqui desde o primeiro capítulo como a história de Ruth e Noemi é triste. Ela começa com uma fome em Belém, onde eles moravam. Eles então, Elimeleque vivo com os seus 2 filhos de Noemi, vão para Moabe. E lá eles começam a desenvolver, fugiram da fome, mas ali os 2 casam e morre todo mundo. Morre Elimeleque, morre Quilion e Malom, todos morrem, elas ficam viúvas. E a pobreza é muito grande, o desafio é muito grande, recomeço, é tudo muito difícil, recomeço. Mas aquela história triste foi transformada em alegria, em redenção, pela soberania de Deus. E agora elas estavam protegidas. Eles ainda proferem bênção e prosperidade de Deus sobre Boaz, para que o seu nome fosse afamado em Belém. E quem é que nasce como sendo descendente de Boaz e de Ruth? Depois vem Obed, depois vem Jessé, depois vem Davi, o rei Davi. Não podemos esquecer isso, meus irmãos. E 31 gerações depois de Davi, quem vem? O Messias, Jesus Cristo, nosso Salvador. Então tudo acontece como Deus quer, na chamada história da redenção. Ele é Senhor da história. É impossível, meus irmãos, não fazer um paralelo entre Boaz e Ruth e Jesus e a sua igreja. Pois assim como Boaz casa-se com Ruth, e Ruth é então inserida novamente no meio do povo de Deus, contado como sendo povo de Deus, Jesus Cristo também nos redimiu e nos tornou parte do seu povo, a família da aliança. Nós somos agora
participantes do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, que é chamada a noiva do Cordeiro. E eu, caminhando para o fim agora, eu quero fazer 3 aplicações diante de tantas verdades que nós vimos aqui, que apontam para Cristo como sendo o nosso verdadeiro Redentor. Eu destaco, em primeiro lugar, que nós vivemos em um mundo extremamente rápido. A palavra é fast food, refeições rápidas, tudo está ao alcance de um clique. Queremos respostas rápidas, queremos entregas ágeis. Quando compramos um McDonald's, uma refeição rápida, né? Um fast food, e pedimos por aplicativo, ficamos acompanhando o trajeto do motoboy e queremos que ele chegue o mais rápido possível, mesmo que ele venha empinando a moto, né? Como fazem aí, mas e fazendo loucuras no trânsito de forma imprudente. Mas nós, quando estamos no trânsito, nós reclamamos dele, mas quando estamos em casa, queremos receber rápido. Pois bem, muitas vezes nós queremos soluções rápidas para os nossos problemas materiais, profissionais, familiares e até problemas espirituais. Eu quero rapidez. Por isso tem tanta gente buscando essas chamadas igrejas de mercado. São os chamados supermercados da fé, que oferecem uma refeição rápida e desprovida de nutriente. É só a promessa por coisa boa, e quem é que não quer coisa boa? Mas deixe-me dizer uma coisa: só Jesus pode satisfazer os desejos da alma, porque Ele é o verdadeiro Redentor, e Ele já nos resgatou com o seu sangue derramado na cruz do Calvário, com o objetivo para que nós sejamos sacerdotes do seu reino. Segunda lição. Meus irmãos e amigos, Jesus não apenas salva os pecadores dos seus pecados. Ele não somente nos salvou dos nossos pecados, mas Ele também quer que nós sejamos verdadeiramente felizes. E para isso é necessário que nós nos santifiquemos cada vez mais, nos pareçamos cada vez mais com Ele. E quando então nós estamos nessa caminhada de busca por parecer mais com Jesus, nós nos tornamos mais felizes, porque as coisas não são meramente superficiais, mas elas são verdadeiramente profundas, que satisfazem de fato a alma. O prazer de estar na casa do Senhor, o prazer de ler a palavra de Deus para conhecer mais a respeito de Deus, o prazer de orar. É assim que acontece. Lembre-se, assim como Boaz deu um novo nome e um novo lar para Ruth, Cristo nos deu uma nova vida e uma nova identidade para que nós possamos servi-lo com integridade e com alegria. Terceira e última coisa. Deus já escreveu a história. Sim. Deus sabe da história. Não é meramente porque Ele tem presciência. Presciência é o seguinte: na quarta
da quarta para a quinta, eu escrevo o artigo do boletim. E eu passo esse artigo do boletim para o irmão Washington, e ele compõe o boletim para que vocês leiam hoje. Então, observe que o irmão Washington tem um conhecimento prévio do que vai ser publicado. Vocês não, mas ele tem. Mas eu ainda tenho um conhecimento anterior ao dele, porque fui eu quem escreveu esse texto. É da mesma forma, meus irmãos, Deus escreveu os nossos dias. O salmista Davi, no Salmo 139, diz isso, que Deus escreveu os nossos dias, todos eles foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda, por isso é que ele sabe. O nosso Deus é grande, e as pessoas parecem que não conseguem enxergar isso, da grandeza de Deus. E como Deus sabe todas essas coisas, e determinou todas essas coisas, Ele às vezes se utiliza das chamadas causas secundárias, que nos causam dissabores. Quantos dissabores, quantas tristezas nós não temos na nossa vida, quantos desgostos nós não experimentamos. Mas Deus então se utiliza desses percalços, desses dissabores, para fazer a sua vontade. No entanto, Ele mesmo, meus irmãos, nos conduzirá pelos seus caminhos. Porque, embora nós já sejamos salvos, nós ainda não somos plenamente salvos. Porque a nossa redenção, ela vai acontecer de forma completa quando da volta de Cristo. Nós estávamos começando ali na porta hoje, depois do culto, com alguns irmãos da congregação, e elas... Foi um momento tão gostoso hoje na igreja, não é? Aquela comunhão. Aí elas, eita, a gente tem que ir embora, a gente já está com saudade. A gente sabe que precisa ir, mas nós não queríamos nos distanciar dessa comunhão. Aí eu disse para ela, é assim mesmo. Isso só deixará de existir quando da volta de Jesus, porque quando Ele voltar, nós estaremos para sempre com eles e uns com os outros, e nunca mais teremos que dizer adeus ou até logo para ninguém, porque estaremos sempre juntos com Ele. Então, meus queridos irmãos, os sofrimentos, as lutas da vida acontecem, fazem parte do plano de Deus para moldar a cada um de nós a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Nenhum de nós gosta de passar por provações, mas eu chamo a sua atenção para um fato, de que as provações, elas são instrumentos de Deus para ajudar a consertar, a talhar o nosso caráter, a nossa vida, nos ajudando a crescer espiritualmente, ainda que por vezes nós não compreendamos os caminhos do Senhor. Meu irmão, confie nele, e o mais Ele fará. E eu concluo então esse sermão desta noite dizendo o seguinte, que esse livro de Ruth nos mostra que a redenção é um ato de graça. Graça, como nós sabemos, é um favor imerecido. Nós não merecíamos o inferno. Mas graciosamente Deus nos amou antes da fundação do mundo,
nos escolheu em Cristo Jesus, mandou Cristo Jesus para morrer na cruz no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados, para nos dar a vida eterna, e ainda, no segundo plano divino, o seu Santo Espírito aplicou no nosso coração a mensagem da salvação, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Na história, Boaz não era obrigado a redimir Ruth. Ele redimiria se ele quisesse. Lembram que o fulano não quis redimir, e ele também poderia não querer redimir, mas ele fez. Ele decidiu fazer. E foi o que aconteceu conosco também. Jesus disse que foi Ele que deu a sua vida espontaneamente para nos redimir. Você reconhece Jesus como sendo o seu único Redentor? Você já confiou plenamente no compromisso de Cristo por você? Sua vida reflete a gratidão pela redenção que você recebeu? São perguntas que precisam ser respondidas. E de hoje a 15, nós fecharemos essa série de sermões em Ruth. Depois adentraremos a uma nova série, se Deus quiser. Daqui a 15 dias, nós estaremos concluindo esse livro.